gente estava falando dos pensamentos destrutivos. Hoje a gente vai observar os nossos pensamentos destrutivos. Do lado esquerdo estão os pensamentos, sintomas que me levam à recaída, e desse lado estão os sinais que me levam à recuperação. Hoje a gente vai falar o oposto dos sintomas do pensamento destrutivo que a gente falou na última reunião. Aqui estão os pensamentos destrutivos que te levam à recaída. E aqui estão os pensamentos que te levam a uma sobriedade. A gente vai aprender a transformar esses pensamentos negativos nos positivos. Então, os pensamentos negativos que a gente falamos na outra reunião é a falsa conversa. A falsa conversa, que é a conversa fiada, ela vai se transformar em compromisso. E assim por diante. A conversa fiada, ela vai se transformar em consciência. Consciência, o que é consciência? Observando o nosso pensamento destrutivo. São necessárias pelo menos 3 coisas para observar os nossos pensamentos destrutivos. São apenas pelo menos 3. Eu coloquei 4 coisas para o nosso pensamento, para da nossa consciência. Vamos lá, consciência, que vem da conversa fiada. Você vai transformar a conversa fiada para consciência. O que é uma consciência? Não podemos mudar uma má atitude se não percebemos. Então não tem como eu mudar uma má atitude minha se eu não olhar para mim e não me perceber que eu estou tendo essa má atitude ou esse má comportamento. Então não tem como mudar. Eu tenho que me observar, me perceber para mim poder mudar essa conversa fiada em consciência. Enquanto enterramos a nossa cabeça na areia da grandiosidade e rebeldia, nunca reconhecemos os nossos próprios defeitos. Então, enquanto eu enterrar, eu ficar com a minha mente fechada, eu não abrir a minha mente, eu não vou entender o propósito dos meus defeitos de caráter. Eu não vou conseguir olhar para os meus defeitos de caráter se eu ficar com uma mente fechada, ou enterrar a minha mente, ou colocar a minha mente num buraco, ou enterrar a minha mente dentro de uma grandiosidade ou dentro de uma rebeldia. Eu não vou me perceber. Então não tem como eu ter essa mudança de pensamentos destrutivos. A consciência pode ser dolorosa. Pode. Vai doer? Vai doer. Sem dúvida que vai ter a dor. A dor da mudança. Tivemos a primeira dor que sentimos. A dor da mudança, da retirada da droga, quando vem para cá. É uma das primeiras dores que começamos a sentir. Temos uma tendência natural de negar nossas imperfeições. Os adictos, ele tem a tendência natural de negar as imperfeições dele. Um exemplo, se eu vou ou um companheiro vai direcionar uma pessoa, qual é a primeira reação dessa pessoa? É a negação, é o não. Eu também me identifico. Tem coisas que vem falar para mim, a primeira reação minha, não. E isso é natural nos dependentes químicos. Por quê? Porque protegemos nossos egos, fugindo da verdade dos nossos erros. Mas, sem estarmos conscientes, nunca podemos crescer ou melhorar. Então, se eu não estiver consciente
das minhas atitudes, eu nunca vou poder crescer e melhorar. Eu tenho que estar consciente do que eu estou fazendo, de certo ou errado, para mim poder crescer. Eu cresço no errado? Não cresce. Cresço. Eu cresço no errado. O errado é um aprendizado. O que você não cresce é na insanidade, que é cometer os mesmos erros querendo um resultado diferente. Esse você não vai crescer, porque esse erro você já conhece. Eu já conheço esse erro e eu sei que ele não funciona. Quando eu me percebo que eu estou errando no novo, é sinal de crescimento, porque eu estou aprendendo a errar no novo. Mas erro é erro, e esse erro do novo, ele vem da consciência que eu estou errando e vou consertar esse erro. Compromisso. Agora já não há espaço mais para conversa fiada. Depois que eu me conscientizo dos meus erros, das minhas conversas fiadas, eu passo da conversa fiada para o compromisso. Eu passo dos sintomas da recaída para os sinais de sintomas de recuperação. O compromisso agora já não tem mais espaço para conversa fiada. A mudança positiva requer muito trabalho e muito esforço e muita prática. Devemos procurar auxílio num terapeuta, num padrinho e na irmandade. Nossos planos para melhorarmos estamos facilitando, tentando encontrar o caminho mais fácil. A mudança não acontece facilmente, mas será que nós nos valemos o esforço? O compromisso sincero e vital para a nossa recuperação? Então, esse compromisso com a minha recuperação, lembra que a gente falou da facilitação? A facilitação não entra dentro da minha recuperação, porque dentro do meu uso de droga, tudo que foi facilitado para mim, piorou o meu uso de droga. Então eu saio dessa facilitação e venho para o compromisso. Eu preciso ter compromisso com a minha recuperação. É fácil esse caminho? Não é fácil. É doloroso? É doloroso. Mas tem que ser doloroso e tem que ser difícil, porque a facilitação eu já conheço. A facilitação facilitou o meu uso de droga. Depois do compromisso, a gente vem para a ação. O que quer dizer a ação? Alguém sabe me dizer? Agir. A consciência não tem significado a menos que tomamos uma ação positiva. Depois da consciência, depois do compromisso que eu vou ter com a minha recuperação, eu tenho que pôr em ação. Eu tenho que pôr em prática, eu tenho que agir, eu tenho que ter ação, eu tenho que ter decisão. Tudo isso me leva a uma ação positiva e construtiva para melhorar a nossa fraquezas e defendemos nossa força. Possuímos uma habilidade notável para mudar conduta de visão de nós mesmos e muitas vezes seguida de inatividade. Alguém sabe me dizer o que é inatividade? Está parado. Não ação. Sem movimento. Inatividade é você não ter impulso para você fazer essa ação. Você fica inativo, parado, brecado naquele mesmo lugar. Então eu tenho que ter ação para minha consciência, o meu compromisso para transformar em ação. E a grandiosidade
junto com a baixa autoestima, não mantém-nos presos à rotina e não preciso mudar. Isso me leva ao meu cérebro, que já é condicionado, achando que eu não tenho mais mudança, porque o meu uso progressivo ele é tão grande, e eu já tentei diversas vezes, e eu acredito que eu não tenho mais mudança. Mas tem sim a mudança. Existe sim a mudança para o adicto. Mas para isso acontecer, o que eu preciso fazer? Eu tenho que agir, eu tenho que ter decisão, eu tenho que impor ação. No que? Nos meus pensamentos. Os meus pensamentos não eram destrutivos. Ainda passa pela minha mente pensamento destrutivo, principalmente aqui dentro? Passa. Só na mente do adicto? Não. Pensamentos destrutivos passam na mente de qualquer tipo de pessoa, sendo ela adicta ou não. Só que o adicto ele não sabe lidar com esse tipo de situação. Por isso que aqui do lado esquerdo temos os sintomas da recaída, que vai me levar ao meu uso de droga, porque eu sou um adicto. Eu tenho uma doença que ela é progressiva, incurável e fatal. E as pessoas normais que passam esses pensamentos destrutivos pela mente deles, eles não têm a tendência de ter uma recaída nas drogas, porque eles não são adictos ou usuários de drogas. A ação marca a diferença entre o sucesso e o fracasso. Se estamos prontos para mudar, para melhor e crescer, essa é a hora. Então, se estamos prontos para mudar e crescer, essa é a hora da mudança. Eu não tenho que esperar para mais tarde nem para amanhã, porque se eu esperar para amanhã ou para mais tarde, eu vou entrar dentro de um sintoma da minha doença, que é chamada procrastinação. Deixar de fazer o que eu tenho que fazer agora, para mais tarde ou amanhã. Então a hora da mudança é agora. É a hora de mudar esses pensamentos negativos que estão aqui, para esses pensamentos positivos que te levam a recuperação. Me leva para a recuperação. E para me levar para a recuperação, a gente passamos pela consciência, pelo compromisso com a recuperação, ação na recuperação e depois vem a transformação. A transformação é o ponto mais importante sobre o nosso pensamento destrutivo. E este é: podemos mudar nossas atitudes? Podemos sim ser robústico ou positivo. Podemos ser robústico ou positivo. Só que isso eu só mudo dentro da minha percepção, da minha escolha. É o que eu acabei de falar. Podemos crescer e mudar? Essa é a hora. Essa é a hora da tua escolha. Ou eu continuo nesses pensamentos destrutivos, ou eu mudo para esses pensamentos que vão me levar à recuperação e uma sobriedade. A escolha é nossa. Ao eliminar os pensamentos destrutivos, estamos pensando claramente. Quando eu venho eliminar esses pensamentos destrutivos, eu começo a pensar claramente dentro desses pensamentos positivos, que me leva à minha recuperação e que me leva à minha sobriedade. Já aprendemos as chaves da recaída: insinceridade, desprezo, desculpa, imaturidade. Essas características da personalidade são substituídas. A nossa procura de felicidade e de maturidade. Estando alerta, empenhados, podemos transformar esses obstáculos em alicerce da recuperação
Então é o que eu estou falando. A transformação, ela me leva a sair desses pensamentos e vir para esses pensamentos de recuperação, que são os pensamentos construtivos. Esses pensamentos construtivos, ele é o alicerce da minha recuperação. Podemos equilibrar esses aspectos negativos da nossa personalidade, esforçando-se um pouquinho mais na direção do oposto dos pensamentos negativos, para os pensamentos positivos. De um lado estão as características negativas, desses lados estão as características negativas, e do outro lado oposto estão as características positivas. Os traços de personalidade que assinalam uma atitude vencedora em uma recuperação saudável. Pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like para não perder os próximos vídeos e até mais.